Gente, vamos partir para mais um podcast bem interessante, né? Hoje a gente vai falar sobre as atualizações da empresa Energia e Sustentabilidade da Amazônia. A gente fez uma gravação em 2023 e de lá para cá muita coisa aconteceu. Hoje eu estou recebendo com grande prazer aqui o André Farias, o Israel Félix, fazem parte da equipe da Energia e espero que vocês gostem, curtam da nosso episódio novo, né? Vamos falar sobre muita tecnologia, inovação e sustentabilidade, que é o viés da empresa. André, bom dia. Bom dia. Israel, bom dia. Bom dia. André, fala um pouquinho aí. A gente fez uma gravação há um tempo atrás. Fala um pouquinho da Energia, André. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Pod Nova da Amazônia. A Energia, Afonso, ela foi fundada em 2003. Então nós temos aí mais de 20 anos de história no estado do Amazonas e no Brasil. A empresa Energia, há uns 6 anos atrás, ela passou a mudar o cenário dela de atuação, voltado mais para a parte de sustentabilidade e dos sistemas elétricos, envolvendo as grandes potências e médias potências. Um dos grandes diferenciais da Energia é a questão da sustentabilidade estar envolvida em todos os aspectos de prestação de serviço. Hoje nós atuamos, Afonso, em diversas áreas de atuação da engenharia e a gente tenta aplicar a sustentabilidade em qualquer área, desde uma parte de subestação elétrica, desde uma construção, a gente aplica a sustentabilidade construindo construções a seco, construções inovadoras, sem utilização de agregados minerais, hoje que, querendo ou não, degradam o meio ambiente. Então, o grande diferencial da Energia é isso, a gente buscar a sustentabilidade em qualquer detalhe que nós aplicamos, entendeu? André, fala um pouco do trabalho fora de Manaus, né? Tem muito projeto novo, muita coisa acontecendo na Energia. O que tu pode falar? Eu sei que tem projetos aí que estão em andamento, mas o que a gente pode falar para o público de casa, né, sobre esses projetos novos da Energia? Assim, a Energia ela é um diferencial no mercado, Afonso. E assim, é grande. Você, como um dos empresários também do estado do Amazonas, você enxerga uma grande dificuldade na nossa região e nas regiões que se espalham pelo resto do Brasil, a encontrar uma empresa séria e dedicada que envolva tecnologia. E hoje a Energia ela busca isso na sua prestação. Então isso nos tornou diferencial no mercado a nível nacional. Hoje nós atendemos toda a região norte do Brasil, nós temos contrato no estado do Amazonas, no estado de Roraima, no estado do Pará, mas também estamos avançando para o sul do Brasil e o sudeste, onde nós estamos em tratativas contratuais em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso também, pega na parte central do Brasil, e está em plena expansão para abranger esses novos territórios brasileiros. Muito legal, né? É bom escutar isso, André, saber que uma empresa do Amazonas, né, dentro da malha verde, né, do coração verde, do pulmão do mundo, né, como se comumente é falado, saber que tem uma empresa que trabalha com tecnologia, mas com um viés também sustentável. Isso é muito legal. Exatamente. E assim, quem melhor do que nós que estamos no meio da Amazônia para falar de sustentabilidade, né? Sim. É muito comum no Brasil a gente enxergar várias pessoas que realmente não vivem a sustentabilidade, aplicando e pregando a parte de sustentabilidade. E nós, como uma empresa que é a nossa matriz, independente da área de atuação e onde nós estejamos atuando, seja São Paulo, seja Santa Catarina, seja o Mato Grosso do Sul, seja Mato Grosso, a nossa matriz é aqui, porque é a nossa identidade. A nossa identidade representa a Amazônia, a nossa identidade representa a sustentabilidade. Legal. A gente pode falar, André, da última entrevista para cá, o que mudou? A gente estava conversando em off aqui, estava me falando do trabalho que é feito sobre a parte de cabeamento subterrâneo. Exatamente. Né? Eu tive uma viagem no início do ano a São Paulo. São Paulo é muito castigado, né? Principalmente a Zona Leste ali, pela questão das chuvas, né? Quando tem as árvores ali, a parte da rede elétrica ali é bem prejudicada. Isso. O que a gente pode falar de trabalho diferente da Energia? O que está acontecendo de 2023 para cá? O grande diferencial daquela época para cá é que a gente abrangeu novos mercados que se tornam, na verdade, fatos de inovação tecnológica no Brasil. Como você mesmo falou, seja o estado mais rico do Brasil, São Paulo, ou o estado mais pobre do Brasil, a gente encontra essa grande dificuldade referente à questão de distribuição de energia. Praticamente nós temos mais de 90% de toda a rede do Brasil distribuída por redes aéreas.
onde traz grandes dificuldades, seja por intempéries naturais, chuva, ventanias fortes que fazem derrubar árvores e automaticamente prejudicar a distribuição, interrompimento da distribuição. Então, a Energin ela buscou um processo de solução para esse problema. Entendeu? Na nossa região aqui, a gente tem grande problema com parte de inundação também. Durante a época de chuva aqui, nós temos alagamento em algumas regiões, deslizamento em algumas regiões da cidade de Manaus e do nosso estado também. Então, a Energin ela se preocupou em buscar um processo de inovação tecnológica para que a gente conseguisse aplicar e solucionar esse problema da população brasileira, não só da região do Amazonas. E um dos grandes diferenciais que nós encontramos é a parte de cabeamento subterrâneo para distribuição de energia. E assim, quando a gente fala de cabeamento subterrâneo, que já existe algumas versões do Brasil, principalmente em setores privados, condomínios privados, eles ainda se atentam a um processo tecnológico de simplesmente passar a tubulação e o cabeamento subterrâneo, ou abaixo da terra. Não se preocupam com o processo de distribuição e da segurança desse trabalho. Vou te dar um exemplo. Se nós passarmos de uma avenida conhecida aqui em Manaus, na Constantino Nery, que obviamente durante o processo de cheia aqui no Amazonas e quando chove bastante, ela acaba subindo o nível da água e automaticamente alagando ela. Se nós tivermos simplesmente um processo de cabeamento subterrâneo de maneira bem simples e sem processo de inovação tecnológica, esse cabeamento vai se deteriorar. Presença de água, presença de intempéries, a presença de lixo também, que ocorre bastante. E a Energin, depois daquele nosso episódio de 2023, a gente buscou esse processo de inovação tecnológica, entendeu? A gente teve, André, quando você está falando bastante da questão da inundação, né? Exatamente. A gente tem um exemplo claro da inundação que teve lá em Porto Alegre, que um dos motivos que causou muitas, infelizmente, perda de vidas, foi que quando a água entrou, a rede estava eletrificada. Né? Então o poste a gente tem o quê? De 6 a 8 metros, não é isso? O poste de exposto, sim. Então a água atingiu ali né? E se a gente tem a parte do cabeamento subterrâneo, com certeza a perda de quantidade de sinistro seria menor, a perda de vida seria menor, né? Com certeza. O Israel, nosso engenheiro eletricista, comanda toda a nossa parte de sistemas elétricos. Ele pode dar até uma visão um pouco mais técnica do que eu. Mas assim, o que se dá para fazer inicialmente é a gente evitar esses transtornos com a distribuição elétrica, entendeu? Quando nós fazemos a distribuição aérea, nós temos a eletricidade totalmente exposta. Isso é um processo de blindagem ali, isso é um processo de proteção, entendeu? Então, quando a gente passa por um processo adequado subterrâneo, a gente tem uma blindagem de todo o sistema, a gente tem uma questão de umas camadas de proteção dos cabos que eles necessitam para que, caso haja contato com a água, não venha a deteriorar ou transmitir eletricidade. A questão dos transformadores pedestais, são transformadores totalmente blindados, onde uma criança brincando ali na rua, até em situações comuns, uma bola bate ali, a criança... Uma pipa, né? Um uma papagaio, pipa, né? a pessoa pode encostar, pode tocar, e isso não vai ser prejudicado, porque é um sistema totalmente feito para que haja contato com a população. Né? Exatamente. O Jael, ele pode até comentar um pouco melhor essa parte técnica. Certo. Jael, seja bem-vindo aqui ao Pode Inovar da Amazônia. Obrigado. Fala um pouco pra gente, como o André estava falando, desse trabalho que a Energin faz em relação ao cabeamento subterrâneo. Pelo que eu andei estudando, grande parte do mundo já tem essa tecnologia. Sim. É uma tecnologia que traz segurança e uma limpeza visual, que tem alguns pontos da cidade de Manaus, onde a gente viajar pelo Brasil, que são verdadeiros arraiais. Então tu tem ali a parte elétrica com a parte de telecomunicação, com a fibra ótica, aquele engalfanhado ali de fio no meio da rua. Fala um pouco do trabalho que vocês desenvolvem, a Energin desenvolve nesse nicho. Então, o principal diferencial que nós temos, a principal diferença que nós temos, né, da infraestrutura aérea, a mais convencional utilizada, né, no Brasil, para o da subterrânea, é que na parte aérea convencional a gente tem um compartilhamento da infraestrutura. A infraestrutura, no caso, ali só é um poste que você tem conectado ali um sistema de média tensão, um sistema de baixa tensão, e aí você ainda entra com um sistema de telecomunicação que está dividindo, né, essa parte da infraestrutura. Então você tem vários sistemas ali, né,
que tem uma certa distância de trabalho, uma distância segura, que você não pode se aproximar, e você tem esses sistemas aí próximos um dos outros. Então, quando você tem alguma mudança climática, como vento, chuva, etc., você pode ter um sinistro ali e vai ocorrer, como já teve casos aqui em Manaus, né, de rede de telecomunicações próxima à rede de baixa tensão, que causou um incêndio, né, numa via pública, né? Então foi um incêndio aí de grandes Ano proporções passado isso. que ocorreu num poste ali na Maripiranga, né? Então a gente tem esse risco, né, desse compartilhamento desses sistemas que devem ser independentes, né? Então, quando a gente traz isso para o nosso sistema subterrâneo, a gente aloca esses sistemas aí em dutos separados, que nós chamamos de bancos de dutos, né? Então, você tem um banco de dutos ali específico para o sistema de média tensão, você tem um banco de dutos para o sistema de baixa tensão e um banco de dutos para o sistema de telecomunicações, né? Então você tem um anteparo ali, que é a parte da terra e até da parte do envelopamento, em alguns casos em concreto, né, separando essas infraestruturas, né. Então você manda tudo separado ali dentro de um sistema controlado, né, num ambiente controlado, e a gente consegue minimizar aí o risco de acidente, né, acidente de abarroamento de poste, você não vai ter mais, né, casos de mudanças climáticas, né, um vento, uma ventania. No caso dos Estados Unidos, até tornados, né? Então você mitiga esse risco aí que você tem. E isso aí traz mais segurança para a confiabilidade do sistema de distribuição, né? Então quando você tem um sistema de distribuição aéreo, você está sujeito a vários intempéries ali, né? Principalmente em relação a condições climáticas, né? Tem uma situação, Israel, que eu acho que é bem interessante a gente tocar. Além das intempéries naturais, a própria questão de roubos, né? Isso, o roubo ele é bem dificultado, né? Então você tem uma proteção adicional ali que a gente utiliza com meio de fechamento de tampas, né? Cadeados, até vedação com concreto dessa parte de acesso ao sistema, né? Então você tem a mitigação desse risco de roubo aí. Isso aí é muito comum se você for para outro país, alguns países até da América Latina você já tem centros turísticos aí que você não tem mais essa rede aérea exposta, né? Você tem um sistema limpo ali visualmente. O que a gente percebe é que é uma agressão ao plano diretor da cidade, né? Sim, e até um risco, né, para os turistas que estão passeando ali, transitando, para os moradores, né? Você tem essa limpeza visual, né, daquele sistema que está exposto, e muitas das vezes até os sistemas de telecomunicações eles começam a dificultar ainda mais, né, a parte de acesso à manutenção desses sistemas, né, de baixa e de média tensão, e você começa a causar uma série de problemas ali relacionados a esse compartilhamento dessa infraestrutura, né? Te perguntar, a manutenção desse sistema, como é que funciona? A manutenção dele é um pouco mais complexa, né? Então a gente tem, em contrapartida do fácil acesso ao sistema de distribuição aéreo, a manutenção dos sistemas de subterrâneo, eles demandam um pouco mais de tempo, porque a gente tem confecção de acessórios desconectáveis. Então esses acessórios, eles têm um processo de confecção, então é um processo que ele demanda um pouco mais de tempo, mas em paralelo você tem uma maior segurança em relação à dificuldade de acesso que você tem a esses equipamentos, e também a questão dos riscos de acidente, né? Ele é o sistema subterrâneo, ele é um sistema inicialmente com o que você tem que fazer um investimento um pouco maior do que o sistema aéreo, mas em contrapartida você tem um menor custo de manutenção, né? Então você tem uma ação, um vendaval ou uma chuva ali que vai causar um dano ali no sistema aéreo, e já se você tiver um sistema subterrâneo, você já não tem mais esse custo de manutenção adicional que você teria se você tivesse a rede aérea. Eu acho que só para complementar a tua fala, eu acho que a gente tem uma questão das vidas, né? Sim, as vidas elas entram muito ali na parte O risco das de vida, vantagens, né? e das desvantagens, né? Os riscos de acidente, por exemplo, uma manutenção numa rede aérea, às vezes você vai fazer uma manutenção numa rede aérea de média tensão, você tem o risco de entrar em contato com uma rede de baixa tensão, justamente porque você não tem um anteparo ali separando as duas, né? Então, já no sistema de subterrâneo, não, você tem essa divisão é muito clara, né? Essa divisão é clara. Então, Bem se organizada, você está né? trabalhando numa linha de dutos ali, você não tem o risco de encostar, por exemplo, numa outra linha de dutos. Você tem uma separação
mecânica ali, física, limitando esse espaço, né? Você percebe que na parte do cabeamento subterrâneo tem uma mão da engenharia muito maior, muito mais organizada do que a aérea, né? Sim, a gente tem o nível, né, de especialização que você tem que ter para trabalhar com o sistema subterrâneo, ele é muito maior do que o da rede aérea. Então você tem que ter um treinamento específico para trabalhar com a rede subterrânea, principalmente na parte de confecção dos acessórios desconectáveis, né? Então são normas internacionais que nós seguimos aqui no Brasil para poder realizar a confecção desses acessórios, as conexões dos cabos com os transformadores. Não é uma conexão convencional, ao qual nós vemos no poste, né? Só um cabo conectado no parafuso, aí acabou a conexão. Já na rede subterrânea, não. Você tem que ter bem mais complexo. Você tem um trabalho mais complexo, que vai demandar um pouco mais de tempo para você executar, mas é uma conexão muito mais segura, né? Segura. Deixa eu falar uma coisa, André e Jael. E o trabalho que a Energia desenvolve hoje, vocês estavam aí falando sobre um projeto que a Energia está trabalhando hoje, que é um projeto de cabeamento subterrâneo no condomínio Carmel. Vocês podem falar um pouco sobre? Claro. O condomínio Carmel é um dos condomínios que está sendo construído agora recentemente aqui em Manaus. Esse é um condomínio de alto padrão, onde nós temos a presença de mais ou menos 276 lotes. E lá o empreendimento optou pela implantação do sistema de cabeamento subterrâneo com os transformadores radiais, que é o que eu tinha comentado agora há pouco. São aqueles físicos que ficam em solo. Esse é dos grandes diferenciais desse condomínio, é que vai ser o primeiro condomínio com um sistema totalmente completo de cabeamento subterrâneo. A gente já tem alguns condomínios aqui em Manaus que utilizam parte do sistema subterrâneo, onde eles passam o cabeamento e quando chega no transformador eles sobem até o poste e depois descem novamente. No Carmel não, é totalmente subterrâneo com os transformadores pedestais, onde eles ficam alocados em pontos estratégicos. São mais ou menos 5.000 kVA ali de potência, todo o condomínio. Quantos quilômetros de cabo, mais ou menos? Todo cabo, porque assim, lá nós temos a redistribuição de média tensão e a redistribuição depois de baixa tensão. A gente estima em torno de 20.000 metros de cabo de lá, só da distribuição de média tensão. É justamente esse mesmo padrão que nós temos nas vias públicas, né? Onde passam os transformadores e os cabeamentos. E lá também nós temos a parte de telecom, como o Israel relatou agora há pouco. Telecom separada, baixa tensão separada. Vou fazer uma pergunta para vocês, Gê, uma pergunta que o pessoal de casa deve estar fazendo. Quando a gente imagina que toda aquela fiação vai por debaixo da terra, não é só a parte elétrica, né? Vai a parte de telecomunicação, a parte de fibra ótica, vai tudo ali junto, não é isso? Exatamente. Toda a parte de cabeamento de internet, de telefonia, a telecomunicação, a parte de iluminação pública também. Porque o que a gente presume é o seguinte, então o que vai ficar aéreo? Só o poste. Só o poste de iluminação. Exatamente. Certo. Onde a gente vai ficar. A estrutura toda, ela é subterrânea. Toda subterrânea. Ou seja, mais segurança, poluição visual zero, né? Tem toda essa situação, né? Fora o benefício de valorização dos imóveis também, né? A partir do momento que a gente fala que existe um condomínio 100% subterrâneo, onde as crianças não vão correr riscos, a questão de iluminação pública são pontuais ali, estratégicas posicionadas. A questão dos transformadores são transformadores onde você praticamente não enxerga, porque ele se mistura ali. Ele é até verde o transformador, esse que eles implantaram lá, então ele se mistura com a parte vegetal também do condomínio. Então, assim, isso traz uma valorização para o imóvel gigantesca. Aí a gente pensa nesse mesmo cenário aplicando a uma via pública. Quanto é que não valorizaria os imóveis da região pública mesmo, que passam em vias públicas? Quanto é que não melhoraria a qualidade de vida das pessoas que moram na região onde isso é implantado? Então, assim, é um sistema totalmente inovador que a Energia vem trazendo aí para a gente tentar implantar em diversas regiões. Muito legal. E para implantação nas vias públicas, é necessário fazer tudo? Você pega, por exemplo, a cidade de Manaus. Você pode fazer isso por parte? Como é que vocês trabalham? A gente pode transformar de maneira modular, né? Onde a gente seleciona um trecho específico, geralmente aonde passa uma grande movimentação de público, né? Próximos a shoppings, próximos à questão de faculdades, ali onde tem muita movimentação. E também um grande diferencial da região de Manaus é que nós temos um distrito industrial aqui. Então é muito comum nós vermos na rua as carretas, né, transportando os contêineres sendo transportados. Então isso já facilitaria
a gente diminuir a questão da incidência de acidentes, né? Seja por interrompimento de energia elétrica, seja por bater mesmo na fiação, que acontece comumente em Manaus. Então, essa metodologia a gente poderia fazer de maneira modal. Escolheria um trecho específico, estratégico para o poder público, e nesse processo a gente interviria naquele momento ali. Posteriormente, a gente ia fazendo o progresso do avanço disso, né? Como o Gel falou, é um pouco mais caro o processo de implantação desse sistema, mas a médio e longo prazo os benefícios são extraordinários. A gente falou bastante sobre cabeamento subterrâneo, sobre a transição da empresa. A gente estava antes em off conversando sobre a questão da logística, né? Eu queria conversar mais contigo, Jael. Me fala aí, qual o desafio de trabalhar, de uma empresa que trabalha mais nicho dessa parte elétrica sustentável, de fazer o desenvolvimento do trabalho no interior do Amazonas? Então, nosso ramo de atividades, né, ele envolve a utilização e mobilização, né, de equipamentos robustos, né, e para a gente fazer esse transporte até ao local da instalação, a gente precisa, né, de mobilização de equipamentos, né, de maquinários, né, caminhão muque, caminhão baú, etc, né, e como nós temos aqui por característica da região, né, a característica de transporte somente fluvial em alguns pontos, né, isso aí traz grandes dificuldades, né, na parte de mobilização da equipe e desses equipamentos, né. E o nosso know-how aqui de atendimento, ele abrange todos os estados da região norte, né. Então, do Amazonas. Então, nós temos que Município, atender no caso. dos municípios do Amazonas, né. Então nós temos que atender cidades que estão praticamente isoladas, né, de Manaus. Então a gente precisa levar esses equipamentos aí via barco, via balsa, às vezes até atravessar outro estado para chegar em um município lá do sul do Amazonas. Isso aí é uma dificuldade enorme que nós temos, né, de transporte, de logística. Um exemplo é uma subestação que nós fizemos, uma subestação aérea no Careiro da Várzea, né. Não é nem na cidade do Careiro da Várzea, é numa comunidade que é praticamente uma ilha, né, no meio do rio Amazonas. E nós tivemos que mobilizar uma balsa, né, e a partir daí nós tivemos que transportar poste, transformador, bobina de cabo, tudo manual, Muito né, pesado, né? na mão, né. Então a gente mobilizou uma equipe aí de aproximadamente 30 pessoas e nós fizemos a implantação, né, de 2 postes, um transformador sem nenhum auxílio mecânico, né, de caminhão muque, etc, né. Só com a parte mecânica mesmo, braçal, o trabalho braçal mesmo dos nossos colaboradores, né. É desafiador, né, Jael? Foi um desafio muito grande e nós conseguimos fazer isso de forma surpreendente, né, porque uma mobilização dessa, numa situação em condições normais, né, você tendo um acesso com caminhão muque, demora ali em torno de 4, 5 dias, né. No caso lá que nós fizemos em Tiburcio, nós fizemos em 6 dias, né. Então a gente teve um tempo bastante expressivo, né, abaixo do que nós tínhamos estipulado no nosso cronograma. Isso aí gerou uma avaliação muito positiva, né, da nossa operação. Então foi uma operação que envolveu aí uma grande quantidade de pessoas e nós conseguimos entregar esse serviço aí sem nenhum acidente, com tudo que nós tínhamos esperado no nosso planejamento inicial. Legal. André, a gente estava conversando em off ainda agora sobre um trabalho em Itapiranga, uma escola que já estava há bastante tempo pedindo a questão da subestação, principalmente para a questão do ar-condicionado, né? Fala um pouco aí pra gente da dificuldade da implantação desse trabalho que vocês fizeram. Afonso, uma das grandes curiosidades do nosso estado é a questão logística, como você mesmo falou, e o Jael comentou muito bem. E assim, hoje a Energin atende todas as escolas estaduais do estado do Amazonas, atendendo manutenção da parte elétrica de média tensão. Manutenção, construção e reforma das subestações elétricas. E assim, muitas dessas escolas, elas não têm a rede de média tensão. Isso impede que a escola tenha determinados confortos, entendeu? Como um ar-condicionado, um simples ar-condicionado. Por não passar uma rede elétrica adequada, necessariamente precisa de uma subestação elétrica para que haja ar-condicionado nas escolas. E o caso de Itapiranga foi um desses casos. Há mais ou menos uns 20 anos, eles estão batalhando para conseguir a implantação dessa subestação. E a Energin, a partir do momento que ela assumiu o contrato, isso em 2021, a
primeira missão dela foi realizar esse desejo da secretaria, da gente implantar uma subestação elétrica para que aquelas crianças e aquela instituição que está há mais de 20 anos precisando de ar-condicionados para trazer conforto térmico para os alunos, não era realizado. Era um verdadeiro sonho, né? Exatamente. Então a Energin foi lá, implantou a subestação e automaticamente possibilitou a escola ter esse conforto. Isso não é uma realidade só de Itapiranga, que nós estamos falando do município que a gente consegue chegar através de via terrestre. Mas também existem muitos municípios. O Israel recentemente atendeu um município que é Fonte Boa, que é um município também com uma distância significativa de Manaus, onde a gente levou diversos equipamentos. Quadro geral de baixa tensão. E os quadros geral de baixa tensão, para quem conhece um pouco de elétrica, são aqueles quadros que a gente faz a distribuição elétrica da casa, da residência, da instituição. Só que no caso de grandes potências, nós temos também quadro geral de baixa tensão. Só que são quadros extremamente robustos, Afonso. Quadros de aí que tem praticamente 3 metros de altura. Pesa mais ou menos uns 600 a 800 quilos. Então tu imagina a dificuldade de nós levarmos esses materiais para o interior, que só vai através de via fluvial. Nós temos que nos preocupar com a logística, para verificar os barcos, as balsas, para levar os equipamentos. Tem interior, por exemplo, que a gente não consegue chegar com um caminhão MUC. Então nós, em parceria com a comunidade ali, a gente ajuda o pessoal e eles retribuem essa ajuda. A gente consegue, através de solicitação com os municípios ali, através da prefeitura, conseguir até retroescavadeira para a gente conseguir facilitar o nosso trabalho. Então, assim, isso, além de trazer benefícios não só para a população, traz benefícios para a Energin também. Tu imagina comigo, Afonso, uma empresa que é preparada a atender numa região extremamente difícil logisticamente, que é o nosso estado, atender num estado, por exemplo, Minas Gerais, Belo Horizonte ali, parte de Minas Gerais, atender que todos os municípios nós conseguimos chegar através de via terrestre. Teoricamente, quem trabalha numa condição bem difícil, eu diria até algumas vezes inóspita, né, com dificuldade de logística, porque o tamanho do Amazonas é um tamanho de dimensão continental. Exatamente. Essa empresa ela tem tudo para, numa área com, vamos dizer assim, mais pacificada, com acesso mais fácil, com a logística mais à disposição, material, etc., desenvolver um trabalho muito melhor, né? Exatamente. E por isso tem sido o nosso grande diferencial. Legal. Quando a gente chega nos estados, por exemplo, de São Paulo, que a gente tem reuniões ali para apresentar projetos, apresentar serviços, executar alguns serviços, o pessoal fica impressionado. Uma empresa da região norte do Amazonas tem capacidade técnica para atender em dos Isso estados. é motivo de orgulho, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. A gente estava começando em off, o Israel estava me falando sobre os equipamentos que a Energin possui, né, Israel? Dá para te fazer um resuminho aí para o pessoal de casa ter uma noção, porque a gente entende o seguinte, a eletricidade ela não se enxerga. O que se vê é o produto dela, que é a luminosidade, né, a energia. Mas ela tem equipamentos térmicos, etc. Fala um pouco para a gente dos equipamentos que a empresa possui. A Energin ela fez um investimento pesado na parte de equipamentos, né? Tanto equipamentos para manutenção preventiva quanto para manutenção preditiva, né? Então, dentre esses equipamentos nós fizemos a aquisição aí de uma câmera térmica, que ela realiza, né, a inspeção numa certa distância segura, né? E você consegue identificar vários problemas ali de forma visual, que nós chamamos de ensaio não destrutivo, né? Então a gente consegue identificar pontos de falha, possíveis falhas que podem ocorrer ali no sistema elétrico, né? Isso é um diferencial muito grande, porque isso aí otimiza tempo de manutenção, o tempo para você identificar aquela falha e gera também uma economia no ponto de vista financeiro da operação. Então a gente consegue, através do investimento nesses equipamentos, otimizar também os custos de execução. Isso aí traz um benefício enorme para o cliente, né? Inclusive, Afonso, é importante ressaltar que esses equipamentos eles não são de fácil acesso, entendeu? Uma curiosidade, nós temos um equipamento que ele é um equipamento militar, que é justamente essa câmera térmica. A gente teve que pedir autorização para utilização, para prestação de serviço comum, tá? E é um equipamento que vem da Bélgica, equipamento extremamente sofisticado aí. Então, não é qualquer empresa que pega um investimento para facilitar, principalmente no processo de manutenção preventiva. Correto. E André, a gente estava conversando também off, você me falou que a empresa ela trabalha com tecnologia embarcada.
que tem um software aí chamado Taurus. E fala um pouco sobre. O Taurus ele é um software de gerenciamento de processos. Tá? Ele gerencia todo o nosso processo de trabalho hoje, desde a parte de levantamento de serviços, a parte de acompanhamento de serviço e a entrega do serviço. É um gerenciador operacional, praticamente. E ele facilita, principalmente para o cliente que está recebendo a prestação de serviço, a transparência, que hoje é o que mais se preza na prestação de serviço. Você está pagando por um produto, pagando por um serviço, você quer saber se foi feito com qualidade. Quando você contrata uma manutenção para sua casa, você quer saber se a pessoa fez de maneira adequada, se a pessoa fez o que ela realmente orçou. E o Taurus, ele nos permite isso. Ele nos permite a transparência do serviço. Onde, um exemplo, um eletrotécnico do Israel está lá apertando um parafuso, a gente tem imagens real, em tempo real, daquele momento, do que ele está executando e qual etapa do serviço aquilo pertence. Isso é disponibilizado para o cliente final ver em tempo real o que está acontecendo. Você estava me falando que tem telas e pode ver pelo telefone também. Isso, pode ver pelo celular, pode ver pela televisão, pelo computador. E o que isso vai possibilitar? Um exemplo bem claro. Uma pessoa, hoje a Energin também atua na parte de eletromobilidade, instalando carregadores elétricos para quem possui veículos elétricos. E muitas das vezes os nossos clientes ele não têm tempo para acompanhar a prestação de serviço. Ou está no trabalho, ou está viajando. E o que a gente faz? A gente disponibiliza essa ferramenta, o Taurus, para que ele veja em tempo real o que está acontecendo. A gente prestou serviço num condomínio de alto padrão em Manaus e que o proprietário estava viajando. Ele simplesmente deixou o funcionário dele lá para abrir para a gente prestar o serviço. Nisso a equipe mandou o link para ele e ele acessou em tempo real o que estava acontecendo na casa dele. Sensacional. Isso é um grande diferencial. Sim. Questão da tecnologia, dos equipamentos, a gente entende que é muito importante, né, no desenvolvimento do trabalho. E eu presumo que dentro de uma empresa que trabalha com a sustentabilidade, isso deve influenciar bastante. Você estava me falando também que essa questão da tecnologia diminui até a quantidade de papel que vocês usam na empresa, né? Exatamente. Dá para falar um pouco sobre? Claro. A parte de papel praticamente não existe no processo, porque é tudo digital. A gente recebe uma ordem de serviço do nosso cliente final através do Taurus. A gente executa e entrega os relatórios através do Taurus. Quando nós prestamos um serviço, nós temos a parte de entrega dos relatórios finais. Desde um relatório fotográfico, onde a gente consegue enxergar as etapas antes, durante e depois daquela prestação de serviço. E também tem os relatórios técnicos. Por exemplo, esse equipamento que nós mencionamos agora há pouco, a câmera térmica, a gente gera um relatório dele, de conformidade ou de não conformidade. Geralmente as empresas pegam, imprimem o papel, assinam e entregam para o cliente. Nós não. Nós entregamos simplesmente um QR Code, onde ele consegue acessar tudo, desde a prestação de serviço até a questão da relatório fotográfico, relatórios técnicos, a classificação. Isso é extremamente importante e curioso, que traz benefício. A gente, antes de entrar e realmente efetivar a prestação de serviço, nós fazemos uma avaliação de toda a estrutura, seja elétrica, seja física. E posterior à prestação de serviço, nós também fazemos um relatório. Então ali a gente vai ter praticamente um gráfico apresentando como você estava e como você está hoje. E durante o tempo, esse gráfico, por se tornar uma manutenção que tem que ser feita rotineiramente, ele vai caindo e você consegue identificar em qual momento você tem que fazer novamente aquela manutenção. Sensacional. E André, vocês trabalham só... Qual é o nicho de trabalho da empresa? Vocês trabalham a parte empresarial, residencial? Como é que o pessoal de casa que está interessado em acessar os trabalhos da Energin, como é que faz? Hoje a Energin ela atua em diversos mercados, como eu te falei inicialmente. Desde a parte de média, baixa tensão, parte fotovoltaica também. A gente está trazendo novas tecnologias, aguardem aí que novas tecnologias vão chegar aqui no Brasil através da Energin. Nós trabalhamos também com a parte de manutenção preditiva e predial também, reformas, construções a seco, construções limpas. Quem quiser encontrar a Energin, nós temos o nosso site, nós temos as nossas redes sociais, vocês podem entrar em contato. E assim, hoje nós atendemos qualquer público, seja o público de pequeno porte ou grande porte.
Hoje nós temos clientes, pessoas físicas, indústrias, nós temos órgãos públicos. Então hoje a nossa área de atuação praticamente abrange todo o mercado. A parte da eletromobilidade, você está no carregador elétrico? Com certeza. Hoje é uma tendência de mercado, né? Todo mundo vai passar por processo de migração, seja híbrido, plug-in, o híbrido normal e automaticamente a parte elétrica 100%. E hoje a Energia ela atua para os clientes fazendo o processo de instalação. Quem quiser também instalar o seu carregador, fique à vontade em contatar a Energia. Hoje nós somos pioneiros no mercado de eletromobilidade no Amazonas e no Brasil também. E assim, é importante ressaltar, Afonso, que geralmente quando a pessoa compra um carro elétrico, ela vem com aqueles carregadores portáteis, né? Geralmente a pessoa simplesmente pega e liga na tomada dela, só que não pode ser feito isso. Tem uma norma técnica a ser seguida. Tem as condições para a infraestrutura que devem ser atendidas. Você vai simplesmente conectar ali numa rede elétrica não preparada para aquilo, vai sobrecarregar, automaticamente vai danificar a parte elétrica. Então a Energia ela entra com todo esse processo, desde a parte de infraestrutura até o ponto final, que é o carregamento. Show de bola. Gente, entrevista boa, ela passou rápido, né? Espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer muito, André. Obrigado. Queria agradecer Israel por mais essa edição do podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente está procurando trazer aqui coisas novas, ideias novas, empresas que fazem um trabalho diferenciado, que é o caso da Energia, Sustentabilidade da Amazônia. Muito obrigado. Gente, obrigado por mais esse episódio. Espero que vocês gostem, né? Queria agradecer acima de tudo ao Papai do Céu, senão a gente não estaria aqui. E como a gente faz em todo episódio, eu separei hoje um versículo que fala o seguinte. É Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorável. Creio em Papai do Céu, creio em Deus. Uma boa semana para todo mundo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Só fica calmo, né? Só fica calmo, né? Tu tem que falar, para deixar, porra. O microfone é seu, pra você fazer suas considerações finais. Pô, tá bem debaixo do lixo, né? Tá bom, William Bonner? Não vai aparecer pro Tomate, não. Porra, considerações finais. Por essa daqui, né? André, a palavra tá contigo aí, Jael, para vocês fazerem as considerações finais aí. Obrigado, Afonso, pelo convite. Obrigado ao Pode Inovar e toda a equipe do Pode Inovar pelo convite. Assim, é sempre um prazer estar divulgando a Energia, divulgando o diferencial que nós somos hoje no mercado e nos deixar à disposição aí. Sempre quando tiver uma oportunidade, nos convide para a gente falar de novos projetos, falar de novas tecnologias e falar de sustentabilidade, que é o grande viés da Energia. Deixo também um convite a todo o público aí que queira contatar a Energia, que queira serviços da Energia, entre em contato, nós estamos à disposição para atender todo o mercado, atender todas as suas demandas, é só entrar em contato. Quero agradecer a oportunidade, Afonso, e foi um prazer explicar o diferencial da nossa empresa, né? Explicar o que nos destaca dos demais fornecedores, e é sempre bom, né, poder contribuir para o bem-estar, né, e para a qualidade dos nossos serviços, né? Muito obrigado. E a gente que agradece, gente. Sejam bem-vindos sempre. Na próxima estaremos juntos aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.